Bom dia, que a graça e a paz de Senhor Jesus reine cada vez mais em seu coração. Bem-vindo a mais um culto transmitido, projeto da Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira. Hoje nós temos uma mensagem especial para você. Que bom que você está aí. Não dá tempo, manda esse link para seus amigos, para seus colegas, para membros da sua família, para que possam cultuar junto com você. Glória a Deus. Já vamos orar, mas já vai preparando a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje em João capítulo 20, versículos de 1 a 10. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta manhã, ó Deus, de graça e misericórdia. 8º dia, Senhor, depois, ó Pai, da Páscoa, Senhor, depois da sua morte, ó Deus, para, Senhor, vivermos, ó Pai, o Pentecoste. Estamos nessa jornada, Pai, e queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor, ó Pai, ministra na vida de cada filho teu. Toma, Senhor, a nossa nação, ó Pai. Toma, Senhor, cada, Senhor, governante, ó Deus. Toma cada família, Pai, que tem vivido dias, ó Pai, de isolamento, dias, ó Pai, de dificuldade, ó Deus. Que, Senhor, esta nação, ó Pai, volte a ser, ó Deus, uma nação livre, ó Pai, no sentido de ir e vir, ó Pai. Restaura, Senhor, cada família também que está ouvindo agora este culto. Senhor, tira, Deus, toda, Senhor, ação, ó Pai, demoníaca, Deus, de contenda, de briga, de discórdia, de separação. Que o divórcio, ó Deus, não seja, Senhor, uma opção dentro dos lares, mas que teu povo, ó Pai, se volte a Ti, Senhor, de todo o coração. Restaura as famílias, restaura, Deus, os relacionamentos, restaura, Senhor, as finanças, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, de crise, ó Pai, de escassez, ó Deus, para muitos. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, faz um grande mover, ó Pai, que as famílias se encontrem contigo, se voltem para ti, ó Deus, e vivam o teu evangelho de maneira plena. Revela-nos a tua palavra, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, então, livro de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Vamos à palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Glória a Deus, amados. Nós estamos fazendo essa jornada, essa série de mensagens falando sobre da ressurreição ao Pentecostes, 50 dias após a Páscoa se comemora o Pentecostes, onde houve derramar do Espírito Santo sobre a igreja, onde ali houve uma mudança radical em todos os sentidos do entendimento sobre o Evangelho, onde a promessa de Isaías se cumpriu. Então, nesse momento, é um momento muito especial para a igreja. Eu quero, nesse período, nessas semanas, conversar com você sobre esse momento que a igreja viveu, esse momento que os discípulos viveram entre o
entre entre a ressurreição e o Pentecostes, né? Então vamos culminar hoje, é o 8º dia, segunda mensagem, e a mensagem de hoje tem por título Como agir quando não entendemos o projeto de Deus em nossas vidas. Tem muita gente que não entende o projeto de Deus. Tem muita gente que não consegue viver o projeto de Deus porque não entende esse projeto. E por não entender esse projeto, não vive, também não busca e continua, vamos dizer, batendo cabeça, continua fora da vontade de Deus e fica aí dando voltas em círculos e círculos de vida, porque, irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi é que a vida, ela nesse ciclo da vida, se você não aprende a lição, aquela situação que você viveu no passado, ela vai voltar. E aquilo vai ficar se repetindo até que você mude a maneira de agir. Então, o que acontece? Queremos ver hoje, através desse texto, o comportamento, né, de as pessoas quando não entendem o que Deus está falando. Semana passada nós falamos sobre as mulheres que foram visitar Jesus, e hoje vamos falar muito sobre Pedro e João, né, e sobre toda essa história. Então, semana passada nós falamos sobre a visita das mulheres, sobre a retirada da pedra, né, sobre várias situações envolvidas. Vamos então recapitular um pouquinho e avançando, né? A pedra tinha sido removida. Era uma pedra pesada, normalmente era uma pedra redonda, né, uma pedra trabalhada, colocada como porta, e ela tinha sido removida. Maria Madalena, ela vê aquela pedra removida e ela nem entra, acontece várias coisas ali e ela corre para avisar aos discípulos. E os discípulos, ao ouvirem aquela informação que Jesus não estava no sepulcro, que Jesus havia ressuscitado, convido você que está nos assistindo a ver o vídeo de semana passada. Os discípulos não acreditam nas mulheres, chamam as mulheres de louca, né? Dizem que elas devem estar delirando, entre outras coisas. Mas Pedro e João, eles decidem ir lá ver aquilo. E eles correm para poder ver o que estava acontecendo. E ao chegar lá, eles vão correndo junto, mas João acaba correndo mais do que Pedro, né? E aí João chega, vê a pedra removida, fica paralisado ali, olhando o que será que aconteceu, dá uma espiadinha assim, né, meio de longe da porta. O sepulcro era como se fosse um quartinho bem fechadinho, bem apertado, não era algo assim grandioso. E aí ele fica ali meio que na porta, olhando, olha que os lençóis estão ali no chão. Há um lenço à parte, a gente já falou do silêncio semana passada. E aí Pedro chega depois, mas entra primeiro. Vê aquilo tudo. Eles veem que Jesus não está ali, mas não compreendem, não lembram que Jesus havia dito que era preciso que ele morresse e ressuscitasse. E podemos entender, querido, algumas coisas nesse texto. Dois sentimentos norteavam a mente dos discípulos naquele momento. Sabe quais? Decepção e tristeza. E com quem que eles estavam decepcionados? Com Deus. Você já esteve em algum momento da sua vida decepcionado com Deus? Você já creu de todo o teu coração que Deus iria fazer algo para você? E não foi falta de fé, porque você teve muita fé naquilo. E Deus disse não, Deus não fez, e você se sentiu abandonado por Deus, você se sentiu sozinho, você se sentiu triste. Era esse sentimento que dominava o coração dos discípulos: decepção e tristeza. Assim estavam os discípulos naquele momento. Decepção, pois aquele que havia
de ser o cabeça de Israel, queria restaurar a grandeza de Israel, queria livrar Israel do domínio romano, estava morto. E era exatamente isso que os discípulos esperavam que Jesus fizesse. Nós costumamos a ver essa cena da crucificação e da ressurreição depois de toda a explicação teológica que os discípulos vão dar, que Pedro vai dar, que Paulo, o grande teólogo, né, do colégio apostólico, vai dar, que o autor aos Hebreus vai dar. Mas eu estou querendo me referir a esse momento, a esse dia específico, a esse primeiro dia. O sentimento, a gente depois vai ver, né, com 2 discípulos no caminho de Emaús, que o sentimento deles estava carregado de decepção e tristeza, porque eles criam que Jesus sim era o Filho de Deus, mas criam profundamente na sua tradição, e a tradição israelita dizia que o Messias iria trazer a restauração a Israel e a glória de Israel, livrar Israel. Eles esperavam esse Messias militar, esse Messias que resolvesse os problemas deles aqui na terra. E às vezes, queridos, nós estamos profundamente decepcionados com Deus, porque cremos profundamente que Deus vai resolver todos os nossos problemas aqui na terra, e confiamos em Deus plenamente, 100% de fé, e ficamos às vezes bem irados quando alguém fala: ah, mas isso foi falta de fé. Não, não foi falta de fé, foi porque não era o projeto de Deus. Nós criamos, e às vezes até profetizamos isso, né? Tem uma bronca desse negócio. Profetiza que a vitória já é sua, profetiza que você vai ficar isso, profetiza que você vai ficar aquilo. Deus não mandou falar nada, mas o povo está mandando profetizar. Lembre-se, profecia é falar algo que Deus mandou falar. Eu não posso ficar falando que Deus mandou falar aquilo que Ele não mandou, porque senão eu estou mentindo e estou usando o nome de Deus em vão. E a Bíblia fala que haverá uma grande condenação para aqueles que falam que Deus mandou dizer uma coisa e não diz. Então, por exemplo, às vezes você está em busca de alguma coisa, alguém está enfermo dentro de casa. Você tem que orar para curar? Sim. Você tem que crer que Deus vai curar? Sim. Mas aí chega alguém e fala assim, ó, profetiza a cura, diz que já está curado em nome de Jesus. Peraí. Mas Jesus falou que vai curar? Quantas vezes, querido, nós cremos profundamente que Jesus vai curar e Jesus não cura? Às vezes a gente perde aquele ente querido. E as pessoas se revoltam porque elas criam, a fé dela era 100% que Jesus ia curar. E assim estavam os discípulos, porque a fé deles era de 100%. Eles tinham investido 3 anos de sua vida nessa crença. Voltando um pouquinho, nós vamos ver que havia até uma disputa entre os discípulos de quem ficaria ao lado direito e esquerdo de Jesus. Eles criam, mesmo com toda a explicação que Jesus dava, que o reino de Jesus era aqui, iria começar aqui na terra. Decepção. Deus não fez o que eles esperavam que Ele fizesse. Assim estavam eles, decepcionados e tristes. Creram profundamente em algo que não aconteceu. Não foi falta de fé. Era esse o sentimento dos discípulos. Isso somado à tristeza da morte de um amigo, que por 3 anos conviveu com eles diariamente. Todo o projeto de vida que eles investiram tinha sido agora jogado fora, na opinião deles. E quando eu digo projeto de vida, querido, eu estou falando de algo real para eles. Eles abandonaram, eles não seguiram apenas como muitos de nós fazem, né? Eles, eu sou cristão, mas eu continuo com a minha vida. Eu vou apenas adequar a minha vida a novos hábitos, a um novo modelo, a um novo pensamento. Mas eu continuo trabalhando, eu continuo na minha casa, eu continuo com o meu convívio social, né? Não, esses homens, eles investiram pesado
nessa crença. Eles abandonaram as suas cidades, começaram a viver uma vida nômade, de cidade em cidade, de ponto a ponto. Eles abandonaram as suas profissões. Tinha gente que era coletor de impostos, rico, abandonou. Outros eram pescadores. Não pense você que Pedro era um pobrezinho coitado que ficava ali passando fome. Não, Pedro, a história vai mostrar que Pedro era o dono do barco, né? Havia ali como alguma coisa parecida com uma cooperativa de trabalho entre ele, Tiago e João. Desculpa, entre Pedro, Tiago e João mesmo. Havia um pensamento, né? A Jesus ele não chamou pessoas que estavam onde o ministério era a única opção de vida, era a salvação, porque eram pessoas sem rumo na vida, sem futuro, né? Infelizmente hoje em dia tem pessoas que fazem do ministério a sua tábua de salvação porque elas não têm nenhum tipo de futuro, não tem profissão, não sabem fazer nada. E não, Jesus chamou gente com profissão, gente com posição social, gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro também, mas todos tinham uma formação, estavam encaminhados na vida. E eles abandonaram a sua vida cotidiana toda por um projeto que agora parecia estar falido. E aí, queridos, temos que entender esse coração que se sentiu abandonado para entendermos como é que Deus age conosco nesse momento. E aí vamos avançar mais um pouquinho. As mulheres chegam dizendo que o corpo foi roubado. Apesar delas e depois que Jesus ressuscitou, ou foi roubado ou ele ressuscitou. Começa aquela discussão. Os discípulos, a princípio, não acreditam em nada, nem nenhuma nem outra hipótese. Por quê? Porque o corpo estava sendo guardado pelos romanos, lacrado a tumba pelos romanos, e as únicas pessoas que poderiam ter interesse em roubar o corpo eram os discípulos, não foram eles. Então eles acreditam que aquelas mulheres não estão muito bem, não dão muito crédito ao que elas falam. E aí eu quero te dizer algo, querido. Às vezes, nós queremos falar da ressurreição de Cristo e somos, por causa disso, desacreditados. Parece loucura para as pessoas. Vou te dar uma informação interessante. Você sabia que a ressurreição, o Novo Testamento, é o livro, né, o trecho histórico mais bem documentado que existe? Existe mais de 5.000 fragmentos, entre fragmentos de escrita que falam do Novo Testamento, de coisas escritas há 30 anos apenas após a morte de Jesus. Historicamente, ela fala assim, não se pode provar Jesus historicamente. Pode-se. A história não consegue. Pelo contrário, a história prova o Evangelho. Existe muito mais fragmentos de história sobre a ressurreição, sobre a morte de Jesus, muito mais documentos, relatos sobre isso, do que sobre qualquer filósofo grego. Sabia disso? E às vezes quando a gente fala da ressurreição, a mentira está tão bem colocada que as pessoas às vezes não te acreditam e te ofendem. Falam que você, por ser crente, é louco, é bobo, é uma pessoa que não sabe curtir a vida, é estúpido. E às vezes fala assim, né, a pessoa vai falar assim, pô, cara, você é um cara tão inteligente crendo numa besteira dessa. As mulheres, quando foram falar para os discípulos, elas foram também desacreditadas.
a ofenderam, a chamaram de loucas, falaram que elas não estavam batendo muito bem. Às vezes, querido, falar a verdade, a vontade de Deus, traz ofensa e desagravo. Mas eu quero te fazer um convite, não se acovarde, faça como essas mulheres. Elas não se acovardaram. Talvez seja por isso que Jesus se apresentou primeiro para as mulheres. Elas não se acovardaram de falar a verdade. Fique firme. Não permita que a falta de fé dos outros mude a essência de quem você é. Mude a essência da palavra de Deus revelada dentro de você. O diabo, querido, vai sempre tentar tirar essa palavra do seu coração. O diabo vai sempre tentar tirar a alegria da revelação de Cristo de dentro da sua vida. Jesus, os anjos já vinham falado com aquelas mulheres: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Vai, fala com os discípulos. E elas chegando lá, elas foram desacreditadas. Quando elas falaram, aqueles que mais deveriam confiar naquela palavra, de lembrar o que Jesus falou, estavam completamente decepcionados com Deus e começaram a criticá-las por causa disso. Mas não mude, não aceite o diabo tirar a essência do que Deus colocou dentro de você. Deus irá confirmar a palavra dele, irá te dar honra, Deus irá te abençoar. Você será um pilar da verdade de Deus. Há um consenso entre os historiadores que é bem interessante. O fato de Jesus ter primeiro aparecido às mulheres confirma e é uma das provas utilizadas para confirmar que a ressurreição é uma verdade e não um mito, e não uma mentira, e não uma historinha. Por quê? Porque pela tradição judaica, o testemunho da mulher não era valioso. O testemunho tinha que ser dado por um homem, ou 2 homens, para ter a confirmação. E aí o que acontece? Se a história da ressurreição fosse mentira, a melhor maneira de propagar essa mentira era Jesus aparecer aos homens primeiro. Por quê? Porque o testemunho da mulher socialmente não era tido como um testemunho bom, um testemunho confiável. Olha como é que Jesus valorizava a postura da mulher, sempre valorizou a mulher. E aí, quando Jesus aparece às mulheres, isso mostra que isso tem que ser um relato verdadeiro, porque para se construir uma mentira, se procura construir uma mentira em cima de aquilo que possa validar essa mentira. Mas o fato de Jesus ter aparecido primeiro às mulheres é uma das provas utilizadas pelos historiadores cristãos para mostrar que isso não é um mito, que não é uma mentira, mas é uma verdade. Porque a verdade, ela por si só, ela não precisa de mecanismo de sustentação, porque ela se sustenta por si só. Então, o fato de Jesus ter se mostrado primeiro às mulheres é um dos pilares de sustentação da verdade da ressurreição. Deus quer transformar você num pilar de sustentação da sua verdade. Não fique com vergonha de falar desse evangelho, ainda que as pessoas te digam que é mentira, tentem escarnecer de você. Querido, a melhor coisa que pode nos acontecer como cristão é alguém escarnecer de nós, é alguém falar mal de nós por causa da nossa fé. É um prêmio para nós isso, não é um problema, isso é um prêmio. Se isso acontecer, devemos dar graças a Deus, falar: poxa, Senhor, obrigado, porque não sou digno de ser ofendido pelo seu nome. Porque estaremos como representantes de Cristo, oficiais. O fato de Jesus ter aparecido primeiro para as mulheres reforça a veracidade da história.
pois se fosse uma mentira montada, ele apareceria a homens, pois o testemunho da mulher não era aceito e nem tinha valor. Mas elas não se intimidaram com aquela história. Continuaram firmes. E aí, querido, o que aconteceu? 2 daqueles discípulos, em vez de ficar ali caçoando, ou falando mal delas, ou dizendo que era mentira, tomam uma atitude. Vão lá ver conferir. E é isso que eu quero, essa manhã, compartilhar com você. Quando você estiver decepcionado com Deus, quando você estiver chateado, quando você estiver aborrecido com Deus, falando aborrecido com Deus, todos nós já tivemos isso. Quando Deus não fizer aquilo que você quer, como você quer. Porque, amados, nós temos um problema seríssimo. Às vezes temos um coração tão duro para Deus, tão duro, que a gente só quer o que queremos da maneira que queremos. E quando Deus age de maneira diferente, nós não aceitamos. E eu vou te falar uma coisa, queridos. O pior pecado que podemos cometer. Pastor, existe pecado pior? Existe. É o pecado de mantermos o nosso coração duro. Muito cuidado com esse pecado. Trabalhe com a possibilidade de você estar errado. Trabalhe com a possibilidade de você estar enganado. Não fique exigindo que os outros mudem quando você não quer mudar. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que mudar sem exigir que os outros mudem. Porque Deus vai agir na vida deles quando eu mudar. Mas tem pessoas que exigem que o marido mude, que o filho mude, que o vizinho mude, né? Todo mundo tem que mudar, mas ele tá uma maravilha, ela tá uma maravilha. Eu só vou mudar se fulano mudar. Não é assim que funciona. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Transformai-os. É transformai-vos, ou seja, se transforme, não transforme o mundo. Não se conforme com o mundo, mas se transforme. Trabalhe com a possibilidade de você estar errado nessa situação. Do seu pensamento não ser o pensamento correto. Em vez de desacreditar que Jesus é a solução, em vez de desacreditar que Jesus é o Senhor, é Deus, é o Salvador, é o Rei de Israel, corra para confirmar aquilo que a palavra de Deus diz. Há um centro em toda a palavra da ressurreição, que é dita pelos anjos, que depois é dita por Jesus. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus já dizia sobre mim, que era necessário que eu morresse e ressuscitasse. Querido, lembre-se do que Deus já havia falado contigo no passado. Há uma história sua com Deus. Não abandone essa história por causa de um momento. Pedro e João, eles correm em direção à sepultura. Vão juntos. Pedro fica para trás, João chega primeiro. E ao chegar na sepultura, e ao chegar no túmulo e ver aquela pedra arrancada com força, ela não foi empurrada, rolada, ela foi arrancada com força. Algo que deveria ter sido, para acontecer do jeito que aconteceu, deveria ter tido um trator, um terremoto. E a Bíblia diz que foi algo milagroso mesmo. Ao ver aquela cena, João fica paralisado, ele não consegue nem entrar. Ele dá uma parada, fica assim olhando, dá uma baixadinha. A Bíblia vai dizer que ele deu uma baixadinha para olhar assim, ó, de longe. Ele só coloca assim um pouco a cabeça dentro do ambiente, o túmulo, e aí ele vê que Jesus não está ali. Pedro, que é mais afoito, chegou depois e entrou primeiro e viu a cena. O sepulcro vazio. E olha como é que João, que narrando essa história, ele termina. Ele fala, capítulo 20, versículo 9.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então, naquele momento que ele vê o sepulcro vazio, há uma confusão na cabeça deles, porque eles não haviam compreendido as Escrituras. E aí, querido, eu quero te dizer isso. Pode, nesse momento de dor, de sofrimento, você não tome decisões precipitadas, porque provavelmente você está vivendo um tempo de confusão. E aí, sabe o que acontece com isso? Olha o versículo 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles voltaram para o colégio apostólico. Eles voltaram para se reunir com seus amigos. Nesse tempo de confusão, nesse tempo de desespero, de tristeza, não se isole, não fique sozinho. Vá para casa. Quando fala casa aqui, é sim, é casa no sentido de lugar de conforto, de lugar de abrigo, de voltar a estar com os seus. Você vai reparar que Jesus lá na frente, ele vai se revelar, mas vai se revelar com os discípulos reunidos, em conjunto. Não se isole num tempo de confusão, de tristeza, de dor. Não fica chorando dentro do quarto, triste, amuado, mas confia em Deus. Fica com os seus. Abrace quem quer te abraçar. Não diga, eu quero estar sozinho. Ninguém me entende. Não se isole. O isolamento causará provavelmente um quadro de depressão em você. Uma tristeza profunda. Um não de Deus, somado ao isolamento, querido, é a tempestade perfeita para você desenvolver um quadro de depressão. Deus não quer isso. Os discípulos voltaram para casa não para ficar sozinhos, mas para ficar reunidos com aqueles que estavam sentindo aquela dor também. Você não é o único que está sentindo esta dor, esta perda, este sofrimento. Há pessoas que te amam, que estão próximas a você. Fique com essas pessoas. Não se isole. Corra para saber o que realmente aconteceu. Pondere. Eles, em vez de ficarem desacreditando as mulheres, eles foram lá tentar entender o que estava acontecendo. O diabo vai ficar enchendo a sua cabeça de porcaria, de lixo, dizendo que Deus não te ama, que você não é filho de Deus, que Deus não te ouve, falando um monte de besteira, porque você não está entendendo o projeto de Deus, porque você não entendeu o que Deus quer com esse não. Por que você teve tanta fé em algo, você investiu a sua vida em algo e aquilo não está acontecendo da maneira que você acha que tem que acontecer? Eu vou dizer, realmente não vai acontecer da maneira que você acha que tem que acontecer. Porque vai acontecer da maneira que Deus planejou para você. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um projeto para a sua vida. E compete a cada um de nós nos submetermos a esse projeto. No decorrer do agir de Deus, que é normal paralisarmos, ir devagar, espiando, não compreendendo aquilo que está acontecendo. João paralisou diante do túmulo e não conseguiu entrar primeiro. Chegou primeiro, mas paralisou. Isso é normal. Às vezes você fica ali paralisado, pensativo. Isso é normal. Não precisa ficar desesperado. Não precisa ficar angustiado. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Só a ação de Jesus Cristo pode mudar esse quadro. Nós vamos ver mais à frente que o próprio Jesus, não mais um anjo agora, ele vai se revelar aos seus discípulos. Se revelar àqueles que estão incrédulos, explicar o projeto. E o Jesus que apareceu aos 12, em vários momentos, também quer se revelar a você. Também quer se mostrar a você. Então, em vez de você ficar com raiva de Deus,
Em vez de você se afastar de Deus e decidir conhecer o mundo e voltar para o mundo, eu quero te fazer um convite. Peça ao Espírito Santo agora para se revelar a você. Peça a Cristo agora para se revelar a você. E falar: Senhor, está doendo. Eu não estou entendendo. Não é falta de fé, porque eu tenho muita fé. Senhor, eu criei profundamente que o Senhor ia fazer. E o Senhor me disse não. Eu criei, Senhor, eu investi meu tempo, minha vida, meus recursos. E o que ganhei foi um não. Não saiu as coisas da maneira que eu imaginava. E agora estou perdido. E agora estou cansado. E agora estou aqui decepcionado, triste. E aí você fala: Senhor, esse é o meu coração. Estou hoje como os discípulos estavam no dia daquele domingo. Por favor, Senhor, se revela a mim. Fala comigo. Mostre, Senhor, da tua presença sobre minha vida. Faça essa oração. Eu quero orar junto com você. Mas primeiro ouça esse louvor. Se você puder fechar os seus olhos, cantar, colocar a mão no seu coração e já ir orando. Após o louvor, eu vou orar com você. Que Deus te abençoe. Tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar ou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, digo, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. E quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei, pois ainda louvarei, eu louvarei.
bênção esse louvor. Vamos orar. Senhor, eis aí, ó Deus, o teu filho, a tua filha. No momento, ó Deus, de dor, no momento, ó Deus, de consolação, ó Deus, nesse momento, ó Deus, de pandemia, de pessoas, ó Pai, necessitadas, muitos estão, ó Deus, ficando desesperados. Desesperados, ó Deus, com o que há de acontecer, desesperados com o dia de amanhã. Com o Senhor sem consolo, ó Deus, em suas vidas. Eu quero te pedir, Jesus, nesta manhã, que o Senhor faça um milagre, ó Deus, no coração agora, se revele, fale, ó Deus, ao coração do teu povo, fale agora, Deus, assim como o Senhor se revelou aos seus discípulos, o Senhor se revele a cada, Senhor, coração triste, a cada coração decepcionado, ó Deus, mas que não, o Senhor se afastou de ti. E aqueles que porventura se afastaram também, ó Deus, têm o privilégio desta revelação, ó Deus. Que as nossas decisões, ó Pai, nos encaminhem, ó Pai, ao Pentecostes para recebermos, ó Deus, o revestimento de poder, ó Deus. Quebra agora, Senhor, toda a artimanha do diabo, consola agora este coração que chora, Deus. Este coração, ó Deus, que viveu, ó Deus, uma grande, Senhor, tristeza, uma grande decepção e não entendia, Deus, o porquê disso. E por mais, ó Deus, que seu raciocínio queresse manter a sua fé, ó Deus, a tristeza é tão profunda que, ó Deus, essa pessoa acabou de perdendo a alegria do teu Espírito. Renova agora, Deus, a alegria do teu Espírito, a alegria de te buscar, a alegria, Senhor, de se voltar para ti, a alegria, Senhor, de Senhor, estar na tua presença. Renova agora, Deus. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, porque tu és vivo e reina para todos sempre. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Deixa o Espírito Santo, querido, se revelar a você. Deixa Cristo se revelar a você. Há esperança. A vida não acabou com esse não, com essa perda. Mas não, Deus está iniciando um grande projeto na sua vida. Em cima das ruínas dessa tristeza. Fique em fé. Fique em paz. Porque o Senhor tem cuidado de você. Vamos entregar o nosso jejum? Essa semana fizemos então um jejum de fermento para sermos um instrumento na mão de Deus. E a partir de amanhã entraremos na última semana do nosso propósito de jejum congregacional, onde estaremos jejuando de duas coisas que você já jejuou. Você junta duas, você pode escolher, e vamos jejuar para sermos cheios do Espírito Santo. Coloca a mão sobre o seu coração, você que tem participado desse propósito. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua igreja que tem participado desse propósito, ó Deus, e agora está entregando seu jejum, ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome. Jejum, ó Deus, para sermos um instrumento em tuas mãos. Jejum, Senhor, de fermento, de coisa, qualquer tipo fermentado. O fermento, ó Deus, na Bíblia representa o pecado, ó Deus, aquilo que não é autêntico, aquilo que não é verdadeiro. Por isso, ó Pai, nos abstendo, ó Deus, do fermento, queremos, ó Pai, nos abster, ó Deus, de todo pecado, ó Deus, que nos tira a autenticidade, para sermos um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Receba, Senhor, nosso jejum como cheiro suave a Ti. Diante de Ti, ó Pai, oramos e nos, ó Pai, juntamos com Teu povo neste momento, para glorificar e exaltar a Tua majestade. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Bom, você já está liberado para comer aquele pãozinho. Acho que tem gente aí já, né, com o culto e um pãozinho aí do lado. Então, para comer aquele pãozinho gostoso. E a partir de amanhã começaremos nossa última semana de jejum, né? E aí concluiremos na semana que vem, no domingo que vem, nossos 40 dias de jejum. E essa semana iremos jejuar para sermos cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, ok? Então tenha em mente esse alvo de jejum. Na quinta-feira, às 8h30 da noite, nós vamos começar o nosso estudo bíblico.
né? E essa semana nós vamos falar sobre: será que o anticristo vai se manifestar agora? Será que estamos vivendo as pragas do Apocalipse? Será que o coronavírus é uma das pragas do Apocalipse? Será que precisamos agora nos preparar para vivermos a grande tribulação, né? Então nós vamos pegar o que está acontecendo na atualidade do mundo, ver isso à luz da Bíblia, para não sermos dominados pelo medo. Lembre-se, toda vez que você falar assim, eu não vou fazer algo porque eu tenho medo, você está fora da vontade de Deus. Você está fora da vontade de Deus e está deixando de ser filho de Deus. Porque a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não pelo medo. Então você não pode deixar de fazer nada porque tenha medo. O medo é uma praga quando ele nos domina, quando ele nos impede de avançar. Não faça nada por medo. Eu tenho visto muitas pessoas com medo, né? Tomando atitudes por medo, e eu, como servo de Deus, né? Representante de Deus, eu tenho que falar isso. Você não pode agir por medo, você tem que agir pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então, o que mais devemos ser precavidos, devemos entender. Jesus falou, olhai os sinais dos tempos. Então, eu quero, junto com você, nesta quinta-feira, 8h30 da noite, às 20h30, olhar o sinal do tempo contigo, e nós vamos ter esse estudo bíblico, né? Talvez dure aí, a gente não vai pegar Apocalipse versículo por versículo, a gente já fez isso na nossa igreja no passado, né? Bem recente, mas vamos pegar os pontos principais, olhando as atualidades e ver o que é que pode nos acontecer daqui para frente, ok? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quinta-feira, então, 8h30 da noite, temos o nosso encontro para o estudo bíblico, e no próximo domingo, às 10h30, mais um culto transmitido. O estudo será via videoconferência, tá, irmão? A gente vai ver se vamos voltar a fazer o Skype ou se vamos usar. Tem um outro programa que me passaram, não sei falar bem o nome, Hangouts, alguma coisa assim. A gente vai ver, porque a minha experiência com o Skype não foi lá muito boa, mas vamos tentar outros aí, tá? Ou o próprio Skype, né? Você também pode nos dar uma sugestão. Que Deus te abençoe. Vamos orar pela nossa nação e receber a bênção apostólica. Senhor, obrigado porque Tu és Deus, Senhor e Mestre. Oramos pela nossa nação, ó Deus. Destrua esse vírus, ó Pai, do medo na nossa nação. E destrua o vírus do coronavírus. Senhor, queremos Te pedir que os nossos governantes, ó Deus, parem com essa disputa política, Pai. E se juntem, Senhor, para resolver um problema que é nacional. Parem de pensar, ó Pai, apenas em seus umbigos. Seja na escala federal, seja na escala estadual ou municipal, ó Deus. Retira os corruptos, ó Pai, dos lugares de honra da nossa nação. Coloca ali homens honestos, mulheres honestas, ó Pai. Sê com essa nação, ó Pai. Sê com cada família que cultuou a Ti nesta manhã, neste culto transmitido. Com cada um que tem jejuado, ó Pai, buscado a Tua presença. Com cada um, ó Deus. Leva-nos nessa jornada, Deus, para, Deus, vivermos o Teu Pentecostes, restaura o derramar do Teu Espírito de maneira sobrenatural, Senhor. Já temos o Teu Espírito em nós, mas queremos transbordar desse Espírito, Pai. Derrama dons, talentos, ó Pai, sobre cada um, e que vivamos, ó Deus, o Teu Evangelho. Assim a Ti oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja contigo, com a sua família, com o teu trabalho, com teus negócios, com teus estudos, com a nossa nação, para atravessarmos esse tempo de crise ideológicas e nossos governantes se ajustarem para governarem para o povo, para a glória de Deus. Seja com você, seja com a nossa nação, seja com nossos governantes, hoje e sempre. Amém. Amém. Um bom dia, fique em paz, tenha um dia agradável na presença do Senhor. Amém.